Muito boa noite na paz do Senhor Jesus. Eu, o reverendo Fernando Negão da África, por aqui. Deixa eu dar uma olhada nessa nitidez da tela. Muito bem. Passando por aqui mais uma noite, mais uma live, Curados para Curar, mais uma live terapêutica, psicanalítica, não é? Curados para Curar. Eu estava meditando agora há pouco mesmo com minha esposa. Nós viemos do culto de adoração a Deus, ensino da palavra de Deus, um culto que é um verdadeiro seminário. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, no Templo Central da Assembleia de Deus, central de colégio, uma igreja poderosa em Deus, uma igreja que tem sido um instrumento de bênção, um instrumento de vitória para este lugar, onde há tantos conflitos de pensamentos, tantas igrejas, cada um falando uma coisa e quase ninguém falando a Bíblia. E ensinando Bíblia, porque para ensinar Bíblia precisa saber Bíblia. Necessariamente não precisa ter doutorado não, mas pelo menos precisa ter um conhecimento um pouco mais abrangente do que apenas ter lido meia dúzia de versículos. Eu li a Bíblia 59 vezes, completa, dentre os 66 livros, alguns dos profetas menores, alguns dos profetas maiores, alguns dos poéticos, dos livros poéticos que compõem o cânon sagrado, alguns livros históricos e alguns do Pentateuco, eu li mais de 100 vezes. A maioria das cartas paulinas, os evangelhos de Jesus, escrito por seus discípulos, e o livro histórico de Atos, né, que é considerado, né, um livro histórico, e é um livro histórico, um livro que retrata o caminho da igreja de Cristo após, né, a ascensão de Cristo, no capítulo 1. Capítulo 2 vem aí o dia de Pentecostes, quando os discípulos obedeceram, ficaram em oração e foram revestidos de poder, porque conhecimento, eles passaram 3 anos adquirindo conhecimento com Jesus. E é por isso que eu sempre vou dizer que não pode ensinar quem nunca aprendeu, né? Quem nunca sentou para ser discípulo nunca vai poder se levantar para dizer para alguém: senta para ouvir, porque eu sou professor. Para ensinar primeiro precisa, isso é uma ordem lógica. Para ensinar é necessário primeiro aprender. E o que menos se faz hoje é aprender. A maior parte dos pastores aboliram a escola bíblica dominical, o nome já diz escola bíblica, não é culto matutino, não é nada disso. É escola, é lugar de aprender. E a escola bíblica dominical, ela é a escola que nunca forma ninguém, porque do pastor, a criança mais tenra, mais nova, de todo o corpo da igreja, sempre todos serão alunos. Aí é que está, e aí que quebra o autoritarismo e esse senso de arrogância das pessoas que acham que são doutores em divindade, né? Da onde esse título surgiu, só se foi no inferno que eu não conheço isso, né? Eu tenho mestrado em teologia, 2 pós-graduações, continuo estudando, tenho 3 bacharelados em
em teologia porque eu não canso de estudar. Não canso de estudar. E não é para ter título, rótulo, não. É para ter conteúdo. Não adianta ter uma carteirinha de que você foi seminarista, que você fez um cursinho teológico e você não aprendeu nada. E você fica querendo ensinar os outros aquilo que você não aprendeu com ninguém. Então, eu lamento. Só um minuto. O vento está jogando papel aqui para longe. Veja bem, eu lamento que a igreja brasileira ela está sofrendo com esse problema. E não é um problema da Assembleia de Deus, não é um problema da Igreja Batista, da igreja, é um problema geral. A igreja brasileira, a igreja nos Estados Unidos da América, muitas igrejas, as igrejas estão com muitos problemas. Enquanto eu tenho visto na África, tá, onde eu tive o prazer de construir 2 igrejas, e hoje são 7 igrejas nesse ministério, eu tenho visto a sede na Nigéria, país muçulmano, onde igrejas são queimadas, pastores mortos, crentes mortos, queimados. Eu tenho visto pessoas interessadas em aprender, pessoas interessadas em quando não dá para ficar com uma Bíblia, gente, se pega a Bíblia, arranca a página, dá uma página ou 2 para cada um, dependendo da quantidade de pessoas, e as pessoas têm que decorar aquela página, e quando chega no culto, o pastor diz, eu quero hoje pregar sobre Isaías capítulo 53, e aí a pessoa que decorou Isaías 53, ele vai começar a recitar. E ele vai dizer, pastor, eu sei, eu vou recitar. E ele recita então de cor, porque existem alguns lugares que não está podendo ter Bíblia. E aí, irmão, ele vai começar, quem deu crédito à nossa pregação, que é o verso 1, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, verso 2. E aí ele vai falando de cor, e todos começam a chorar porque a Bíblia está sendo falada. Aqui no Brasil, em contrapartida, o povo não está carregando Bíblia, hoje começa o mau exemplo nos pastores e principalmente esses que se dizem pregadores de renome da palavra de Deus, que não usa nem Bíblia, usa celular no lugar da Bíblia, quando não usa um tablet no lugar da Bíblia, e não, porque no tablet nós temos que seguir a tecnologia e essa coisa toda, então vamos abolir a Bíblia, então, jogar a Bíblia fora. Então para com essa palhaçada de que estão tentando, a esquerda no país está tentando abolir a Bíblia, tirar o contexto bíblico, modificar a Bíblia, alterar a Bíblia. É tanta palhaçada. Eu sou um dos homens, pastores e servo de Deus, que compõem o grupo de semeadores da Sociedade Bíblica. Eu faço parte do diretório da Sociedade Bíblica no Rio de Janeiro, aqui na capital, já há um tempo, e eu sou um dos semeadores. Interessante que a gente sempre comprou folhetos e bíblias, caixas de folheto, caixas de Bíblia, para doar, para dar para as pessoas. E hoje, pastores não carregam Bíblia. Então, eu não estou entendendo mais nada. Hoje tudo é no data show, tudo é no telão, no multimídia, e assim as pessoas estão se desviando cada vez mais da palavra de Deus. Eu tenho aproximadamente 100 Bíblias, versões e traduções diferentes. E ainda continuo
desfolhando a minha Bíblia. Minha Bíblia continua aqui, na minha mesa, e eu continuo desfolhando a Bíblia, eu continuo usando a Bíblia. Eu uso o tablet na igreja apenas para o sermão, né? Para não usar papel, então uso, porque eu tinha, em quase todas as páginas da Bíblia, eu tinha um clipe agarrado com sermão, em quase todas as páginas, porque eu tenho mais de 5.000 sermões escritos, tenho aí mais de 5 livros escritos, inclusive a obra da minha vida é um livro chamado Salvação Presente de Deus, 137 páginas em A4. Isso se puxar aí para 15 por 21, por aí, né? Daí, tranquilamente, 300 páginas, 280, 300 páginas, tranquilo. Pura Bíblia e conhecimento teológico, conhecimento bíblico, porque entra muita coisa que eu estudei e que eu trouxe à memória e que escrevi. Tem até o prefácio que Lutero escreveu a respeito da carta aos Romanos. Eu trato as 3 cartas da justificação, né? As 3 cartas bíblicas, que o tema delas é justificação pela fé. A carta às igrejas da Galácia, Icônio, Listra e Derbe, a carta aos Romanos e a carta aos Hebreus. Todas as 3 cartas, seu tema central é a justificação pela fé. E eu vejo que hoje é um desperdício de tempo e de dinheiro as pessoas abrirem a igreja, ficarem pagando aluguel. Para quê? Para louvorzão, teto escuro, estão pintando o templo de preto. Isso é o que? Bordel? Isso é o que? Casa noturna? Casa da luz vermelha? Bota logo uma luz vermelha na porta. Porque eu não estou entendendo mais o que é isso. É tanto oba-oba, é tanta brincadeira, é tanta palhaçada, que é uma aberração, uma coisa louca, que a gente não consegue compreender. Porque tanta palhaçada dentro do meio evangélico, com isso só nos tornamos fracos. Com isso só nos tornamos pequenos. Isso nos faz ser uma igreja tacanha, pequena, mesquinha, uma igrejinha. É o que nos faz. Viu? Os conceitos da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Internacional da Graça, os conceitos da Igreja Deus e Amor, os conceitos das Assembleias de Deus, os conceitos das igrejas batistas, que tem aí hoje vários ramos, tem a Batista Ortodoxa, tem a Metodista Ortodoxa também, tem Batista Renovada, Batista Tradicional, todo mundo ligado à Aliança Batista, então tá um bololô só. E ninguém entende mais o que é o que. Esse é um dos problemas onde nós estamos vendo por que esse esvaziamento das igrejas. E isso dificulta tanto nós pregarmos, nós ganharmos almas, as pessoas entenderem a palavra. Por quê? Porque cada um está falando uma coisa, cada um está fazendo uma coisa, e isso está dificultando o entendimento das pessoas. As pessoas estão perguntando quem é que está falando a verdade, qual é a igreja certa, qual é a errada, qual é a igreja de Deus, qual que não é. É assim que está a situação. Deixo aqui a minha palavra de protesto, de chamada de coerência pessoal, porque nós estamos tratando um assunto muito sério, que é feridas, traumas, tá, nas crianças. Temos tratado esse assunto já desde segunda-feira da semana passada, ou seja, segunda retrasada, né? Que passada foi ontem, e ontem é passado. Então,
Desde segunda retrasada, passamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tratando sobre síndrome do pânico em crianças e adolescentes. Estamos seguindo com esse assunto e vamos seguir até sexta-feira, se assim Deus permitir. Nós vamos levar esse assunto a termo. Por quê? Porque Deus está vendo o problema das crianças, o problema de adolescentes. Eu nunca vi tanto. Eu trabalho com tráfico de drogas, eu trabalho com viciados há 38 anos só da minha vida. Antes mesmo de ser formado em psicoterapeuta, eu já trabalhava com viciados. Há mais tempo do que muito pastor que tem igreja, tem casa de recuperação, e que não sabe trabalhar na questão terapêutica, e não sabe abordar e acha que é só mandar ler a Bíblia, mandar orar, acha que somente isso resolve o problema. Isso só por si não resolve o problema. Vamos dar comida para ele, acolher, vamos dizer para ele uma palavra de amor, vamos dizer que aqui ele é querido, aqui ele é amado, e pronto. Meu querido, eu estou vendo na esquina da minha rua, todo dia meninos fumando maconha, adolescentes. Eu tenho visto crianças entrando no tráfico. Vi um menino de 11 anos entrando no tráfico de drogas. E não demorou muito para ele estar com um fuzil na mão, com 11 anos de idade. Não aguentava nem segurar o fuzil. Se fosse dar um tiro com o fuzil, ele ia cair para trás. Porque o fuzil ele dá um tranco. Quem é atirador sabe que tem que colocar o fuzil na cravícula. Tem que fazer a empunhadura, colocar ele aqui na cravícula, se for destro, e vai segurar ele, braço 90 graus, porque eu sou atirador de fuzil. E aí tem que segurar ele firme na cravícula, porque senão corre o risco de quebrar a cravícula quando disparar. Se ficar com mão mole, vai dar um tranco para trás e vai quebrar a cravícula. Na hora que atirar, ele está arriscado a atirar em quem está na frente, ao invés de atirar no objetivo. Então é isso que eu trago do coração de Deus para vocês, porque nós temos visto com os nossos olhos muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Mas aí você vai dizer para mim, mas o que tem a ver isso com pânico, com trauma? O que mais leva crianças e adolescentes ao tráfico de droga são as feridas que ele sofreu dentro da própria casa dele. Casa desestruturada. Eu já trabalhei muita mente de criança e adolescente. Já trabalhei. A cura interior, já começa. Eu tinha um livro fantástico sobre curas emocionais, que eu emprestei, eu fiz a loucura de emprestar esse livro para um ser que sumiu com o meu livro e ainda disse na minha cara, te devolver, bobo, foi você que me emprestou um livro bom daquele, que não se encontra na livraria, eu não vou devolver mais não, e tal, dessa forma. E como eu não podia pegá-la pelo pescoço, eu tive que engolir isso seco e deixar isso na mão de Deus. A vida dela está toda ruim, mas está tudo bem, porque é assim mesmo que Deus trata. Tá? Horrível é cair nas mãos de Deus vivo. É isso que a Bíblia diz. Capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. A Bíblia diz que é coisa horrível cair na mão de um Deus vivo. Então, perceba que para alguém ser curado emocionalmente, precisa declarar que está doente. Para ser curado, é necessário declarar que está
doente? Reconhecer que está doente. Esse é o primeiro passo para a cura. A mesma coisa, para ser perdoado, é necessário reconhecer que está errado. A segunda coisa, pedir perdão. Às vezes, eu vou abrir aqui um parênteses no que eu estou falando aqui sobre perdão. Às vezes, quem está do outro lado não está entendendo. Bom, eu não fiz nada contra a pessoa cisma que eu fiz. Então, para acabar com essa bagunça, eu aprendi que é melhor dar um passo para trás para dar 2 para frente. Às vezes, é melhor dar um passo para trás para dar 2 para frente. Aprendi isso com um velho pastor. Um velho pastor, um homem de Deus, uma pessoa da melhor qualidade, que me ensinou que às vezes a gente precisa recuar para avançar. E aí ele me ensinou a seguinte frase: às vezes temos que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então o que eu aprendi com isso? Às vezes a pessoa que está nos acusando, ela é que está errada. Mas aí eu preciso pedir perdão, eu estou dando um passo para trás. Eu posso estar certo, mas eu peço perdão, dou um passo atrás. Para quê? Para dar 2 para frente. Porque quando eu me humilho, Deus me exalta. Toda vez que eu reconheço qualquer coisa que seja, e que eu coloco, que eu faço o que a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A gente não está se humilhando diante de homem, não. Nosso negócio é com Jesus. É a Deus que nós vamos prestar conta de tudo na nossa vida. Então, quando a gente toma uma postura de dizer me perdoe em nome de Jesus, mesmo a gente estando certo, a gente coloca Deus na história. A gente chama Deus para a questão. E aí quem resolve as coisas é Deus. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida e vou continuar fazendo. Alguém se preocupa comigo e com você. E hoje quer nos fazer feliz. Alguém diferente que não está ausente. Alguém que caminha ao lado da gente. Alguém que nos ama. Alguém que nos quer. Alguém se preocupa contigo, amigo. Alguém se preocupa comigo. Esse alguém é Jesus. É a única pessoa que nunca vai decepcionar e nunca vai criar feridas em nós. Pelo contrário, Jesus cura feridas. Pastor, o senhor está dizendo que para ser curado precisa reconhecer que está doente. O segundo passo qual é? Pedir ajuda. Aí é que está o grande problema. Os viciados têm um problema sério em pedir ajuda e reconhecer que precisa de ajuda. Quem está no tráfico de droga tem dificuldade de declarar: eu preciso de ajuda. Pastor, me ajuda. Me ajuda a sair daqui. O pai de um menino desse que está no tráfico de droga aí tem dificuldade em reconhecer, em pedir ajuda. Às vezes até reconhecer, ele reconhece que o filho dele está na furada. Porque o tráfico de droga é a maior furada que alguém pode entrar na vida. Fui convidado para
essa desgraça várias vezes desde que eu era menino. Louva a Deus que eu tive cabeça, porque eu comecei a estudar com 10 anos. Eu comecei a estudar com 10 anos. Mas estudar o quê? Aliás, com 8 anos. Eu comecei a estudar Bíblia com 8 anos de idade. Estudar. Foi a primeira vez que eu li ela toda. Eu tinha 8 anos de idade. Eu já recitava de cor Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias, Zacarias, Malaquias. Ó, já citei 39 livros, o Antigo Testamento todo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Depois de Hebreus, filhinho, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João, Judas, Apocalipse. Já citei os 27 livros do Novo Testamento. Ou seja, 27 mais 39, 66. Isso que eu citei aqui agora, eu aprendi com 8 anos de idade. Eu decorei isso com 8 anos de idade. Quando a Bíblia diz, em Provérbios 22, verso 1, aliás, verso 6, ensina o menino, a criança, no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A Bíblia estava falando isso do que eu sou hoje. Eu aprendi no caminho, porque meu pai e a minha mãe estavam ali, ó. Vamos embora, meu filho. Mão dada com a gente no caminho. Eu nunca fui filho de chocadeira, não. Nem de um Zé Mané. Meu pai foi pastor. Minha mãe era uma dirigente de oração. Dirigi oração até na véspera de morrer. Minha mãe foi uma mulher surpreendente. Está no céu com Jesus. E eu tenho certeza que eu vou encontrar com ela. Não vai demorar. Daqui a pouco eu vou estar com ela. Jesus quer curar pessoas feridas. Muita gente ferida. Dentro das igrejas, pessoas que estão fora das igrejas por causa de problemas que aconteceram dentro da igreja, não era para ter acontecido. Porque a igreja não é lugar de ferir pessoas. A igreja é lugar de curar pessoas. Deus quer curar pessoas. Deus não quer pessoas feridas. A Bíblia diz que ele morreu para me curar. Interessante que quando ele cura Bartimeu, o cego de Jericó, quando ele cura ele diz, vai, a tua fé te salvou. Ele curou a alma e curou o corpo. Há uma necessidade premente de cura na alma. Há uma necessidade premente.
de cura na alma. Não adianta as pessoas estarem por aí vagando, enfermas, doentes, precisando de cura. Jesus quer curar. Agora, você precisa reconhecer que você está doente. E em segundo aspecto, você precisa procurar ajuda. Converse. Se não confia no teu pastor para conversar com ele, nem na mulher dele, procure um obreiro idôneo. Procure um ancião na igreja. Eu sou do tempo que a gente conversava com os anciãos da igreja. A gente só deixava conversar com o pastor quando o assunto era muito grave e exigia a intervenção pastoral. Mas fora isso, eu sou do tempo que a gente conversava com o ancião da igreja. Sempre tinha uma senhora, sempre tinha um senhor, sempre tinha um velho, sempre tinha uma velha na igreja. Estou falando na idade, um idoso. Sempre tinha na igreja. Sábio. Salomão diz que nas cães, nos cabelos brancos, existe sabedoria. E existe mesmo. E Deus, ele é tão fiel que ele é capaz de nos curar, nos sarar. Ele é capaz de nos sarar, de nos curar. Não importa a maneira que nós estamos. O que importa é a maneira que Deus está nos vendo. E Deus está vendo a gente com um olhar de amor, misericórdia, perdão. Deus sempre vai estender a mão para curar. E olha, tem muita rapaziada aí, meninas novas indo para o baile funk, para ter relações sexuais com bandidos. Elas acham uma onda tremenda isso. Precisam ser curadas. Meninas novas na maternidade, perdão, meninas novas na maternidade, tendo filho de bandido, que nunca vai ter uma pensão digna, nunca vai ter, não vai ter nada, vai ter que correr atrás de Bolsa Família mesmo. É por isso que se você for no CRAS, a fila está dando volta ao quarteirão, 8 horas da manhã. Tem gente que chega às 5 horas da manhã lá. Para quê? Atrás do Bolsa Família. O governo está tendo despesa com isso. Eu sou contra, mas o governo trabalha para se promover, porque isso aí é autopromoção. Isso aí não ajuda ninguém a sair da miséria. O que o governo tinha que fazer era vasectomia nesses homens e cortar a trompa dessas mulheres todas. Porque quem entrasse na maternidade com 13 anos, igual está acontecendo aí, 12 anos, 11 anos, entrasse na maternidade para ter filho, ele tinha que sair de lá castrada. Um só. E outra coisa, sem direito à Bolsa Família. O governo tinha que chamar quem fez o filho, a justiça tinha que chamar quem fez o filho e obrigar a pagar. O Bolsa Família vai sair do teu bolso. Você criou família, agora você paga. Essa é a postura de justiça. Porque esse dinheiro do Bolsa Família sai do meu bolso. Viu? Sai do meu bolso. É esse o problema. E aí, como é que fica isso? Né? Como é que fica essa situação? Né? Como fica? Não fica, né?
Porque o governo cria leis apenas para bancar o bonzinho, favorecer o vagabundo, favorecer aqueles que não querem nada fora do Brasil, não querem nada com participar, tá? Não querem nada. E aí fica complicado isso. Porque no final a gente é que paga a conta. Cuide bem de seu filho. Seja guardião da sua casa. Seja atalaia da sua casa. Tome conta. Buzine. Toque a trombeta na sua casa. Deixa Deus te usar. Jejue pelos seus filhos, pela sua casa. Entrega eles nas mãos de Deus. E mostra para eles o quanto você o ama. Os ama, você que tem mais de um filho como eu. Entrega seus filhos a Deus. Deixa na mão de Deus. Não resolva nada, deixa que Deus resolve. E a vitória vai ser sua, em nome de Jesus. Vamos lembrar que o céu não está em crise. Deus não está em crise, Deus está no controle. Deus está governando todas as coisas. Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? É Deus que nos justifica. Então quem nos condenará? Vamos lembrar que Deus nos fez dotados para vencer, dons para fazer a diferença. Vamos lembrar que nossos filhos são herança do Senhor. Deus nos deu uma família que é uma constituição divina. E mais, Deus nos fez para ser vencedores, ser felizes, dar certo, ser mais do que vencedor. Deus abençoe você, sua família, sua casa, muitíssimo. Shalom Adonai.